amoras! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um AmoraCast, mais uma semana trazendo um conteúdo para você. E essa semana a gente vai falar... Primeiro eu quero agradecer a Giovana, mais uma vez estar aqui com a gente hoje. Mas eu trouxe uma convidada super especial, que já virou uma amiga nossa, uma parceira do coração. Essa semana o nosso tema são as ites. Rinites, sinusites, otites. Vamos falar o que está acontecendo com essa criançada aí agora. Que eu não sei na sua casa, mas na minha casa esse ano eu não tive um minuto de paz. Santo Deus. A Júlia espirra, eu já falo, Senhor Jesus, lá vamos nós de novo. Então, hoje nós trouxemos a Ana Tereza, uma otorrinolaringologista. Seja bem-vinda, doutora! Olá, pessoal! Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco sobre os meus conhecimentos, né? E, de fato, uma coisa que está perturbando as famílias, né? Mas acho que posso trazer algumas coisas aqui para agregar, para poder explicar um pouco melhor e tranquilizar a vida aí de todos. E só para me apresentar um pouquinho, eu sou otorrino, né, pela Escola Paulista de Medicina, que é da Universidade Federal de São Paulo, e eu fiz uma subespecialização em otologia, que é a área da otorrino que trata especificamente as afecções do ouvido, né, tanto de perda auditiva quanto doenças crônicas do ouvido, doenças agudas. Então, muito feliz, espero poder ajudá-las e agregar aqui conhecimento para todo mundo ter um pouco mais de clareza sobre essas doenças que nessa época do ano o pessoal sofre muito. Quem não passa ileso, né? A otorrino não passa, não. Eu vejo. Primeiro eu quero pedir desculpa para as mãezinhas e para quem tá assistindo, porque eu tô com muita tosse. Eu também não passei ilesa. Então, às vezes, se eu tossir um pouquinho, vocês me perdoem. Mas, tem que passar lá no consultório, não é mesmo? Novamente, né, Isabela? Tem que passar novamente, porque nós estamos nessa... Gente, esse ano eu não tô tendo um minuto de paz. Nossa, Deus do céu. E esse podcast ele vai ser especial, né? Porque nós duas temos todas essas ites, né? Todas as ites. E tudo o que é possível se dizer para ter a parte respiratória... Tá aqui nessa mesa. Aqui nessa mesa. Mas então, doutora, falando um pouquinho sobre a sua especialização de otorrino, tem alguma idade específica que começa a desenvolver as ites? Como que funciona essa questão das rinites? Então, conforme a idade, realmente isso modifica um pouco. Quando o bebê nasce, até ali os primeiros 6 meses, é muito comum a rinite do lactente, que não necessariamente tem relação com alergia, de fato, até porque o sistema imune, nesse momento, ainda é muito imaturo, né? A gente sabe que até os 5 anos de idade, na verdade, o sistema autoimune da criança ainda é muito prematuro. E aí é difícil até a gente determinar com segurança quais alérgenos, de fato, poderiam estar desencadeando sintomas respiratórios, né, nasais. E aí, conforme vai crescendo, a gente consegue definir. A gente sabe que, no caso da rinite, né, que é a inflamação da mucosa do nariz, que a gente observa que se dá quando tem o contato com alguma coisa específica, um alérgeno, ou às vezes não, né? Nem toda rinite ela é alérgica. Se tem uma mudança do clima, se tem o contato com a temperatura do ar-condicionado, isso pode desencadear um outro tipo de rinite, que é a vasomotora. E aí, isso tudo vai depender muito da história da criança, do adulto também, para a gente definir com muita segurança e poder traçar a melhor estratégia de tratamento mesmo, né? Agora, das sinusites, o mais comum nas crianças são as sinusites agudas, né? O fato de ter tido um episódio específico não quer dizer que ela vai ter uma sinusite crônica, né? Muitas vezes a sinusite, de fato, pode estar associado à questão também da imunidade, mas o mais comum é que seja algo agudo, ali uma infecção viral ou bacteriana que desencadeie os sintomas e uma vez tratado está resolvido. Qual que é a diferença da rinite e da sinusite? Então, da rinite, a inflamação se dá na mucosa do nariz. E aí, geralmente, os sintomas são obstrução nasal, coriza, espirros.
e geralmente desencadeado após algum fator aí Alérgico. que mude. Igual eu disse, não necessariamente precisa ser alérgico, porque mais ou menos 65% das rinites são alérgicas. Existem as outras rinites que não são alérgicas e que também geram muito desconforto para a pessoa, que devem ser acompanhadas e tratadas. Mas no caso da rinite alérgica, o ponto positivo, se a gente define, né, que realmente tem um alérgeno específico, A gente tira do ambiente. a gente pode, né, melhorar a questão do ambiente e também pode lançar a mão, em alguns casos, né, bem indicados, a imunoterapia, que é o tratamento que muda a história da doença, né? É um tratamento longo e tudo mais, mas se a gente consegue pontuar, né? Só pode dizer que a rinite é alérgica depois que faz um teste ou de sangue, que é aquele rash, ou o prick test, que é o da pele, ou também aquele das costas, Nossa, né? eu fiz que aquele das costas. Eu fiz o do braço. que aí consegue ver exatamente qual que é o alérgeno. Se são todos, a imunoterapia às vezes não consegue tratar tão legal. Uhum. Mas se é um específico, é o ácaro, um tipo específico do ácaro, a resposta à imunoterapia é maravilhosa e transforma a qualidade de vida da pessoa que tá tratando, né? Agora, na rinite vasomotora, não Então, eu adianta. ainda não entendi a diferença da E rinite e da sinusite. E no caso da sinusite, a inflamação vai além da mucosa do nariz, chega nos seios da face. Nossa. Que aí vem associado a questão de dor em peso na face, né? Uma secreção mais espessa. E no caso das sinusites bacterianas ou virais, vem com mal-estar, geralmente pós um quadro gripal, né? Então a pessoa tá ali infectada por um vírus, a gente tem bactérias na nossa mucosa naturalmente, e às vezes isso desencadeia a atividade da bactéria, e aí por isso passa a ser um quadro mais exuberante, né? E associado a outros sintomas além dos nasais ali. Na verdade, foi assim que eu te conheci, né, Sim. doutora? No plantão. No plantão, de uma crise terrível de sinusite. Aonde eu me considero uma pessoa forte para a dor. Só que eu tenho um problema. A Giovana vive falando que vai me dar um burnout porque eu vou inventando muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa. Então, eu vou sentindo a dor, eu vou só reclamando. Nossa, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E aí eu vou levando e me automedicando. Só que aí chega um momento, o que aconteceu com a minha sinusite, que eu já tava assim, no meu limite. Eu fiquei o quê? Uns 15 dias reclamando, né, Giovana? Pra mais. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E eu já tive outras vezes, então eu sabia que era sinusite. Só que dessa vez começou um rolê muito estranho. Meus dentes doíam horrores. Aí eu pensava, eu tô com cárie. Foi no dentista. Fui no dentista e aí a minha cunhada é dentista, ela mandou... Isabela, que dente dói? Eu falei, eu não sei. Está todos os dentes de cima tá doendo. E aí a Isabela, não existe, não tem como. Eu falei, tá todos os dentes doendo. Aí ela, mas como é que eu vou olhar? Eu falei, bate uma chapa de tudo. Fizemos a chapa de todos os dentes. Ela, não tem nada nos seus dentes. Eu falei, não, então arranca. Então, eu cheguei no consultório, eu falei, você pode arrancar. Não tá dando. Não, arranca não. Esses belos dentes, Isabela, vamos poupá-los. Mas assim, pra mãezinha que não sabe que a criança tem rinite ou sinusite. É porque eu já sei o que tá acontecendo. Eu é que demorei lá. Isso. Agora pensa na mãezinha que tá lá com o filho dela, a criança tá gripada. Ou não, ela tá com sinusite. Como é que ela vai saber diferenciar e falar assim, agora eu vou procurar um profissional? Sim. Na vigência dos sintomas ali de coriza, espirros, né, o nariz entupido, uma má qualidade do sono, você vê que a criança tá dormindo com a boca aberta, que tá roncando. A Júlia começa a coçar demais o nariz. Coçando muito o nariz, é legal passar com o otorrino. Mas o que vai diferenciar pra gente se realmente nos parece ser um quadro crônico, né, de uma rinite ou de uma infecção aguda, né, de via aérea, são os demais sintomas, né? E também essa questão da exposição. Igual no caso da Juju, que estava esses dias em um lugar que foi exposta ao mofo, começou os sintomas. Isso sugere mais que a gente pense na rinite mesmo. Agora, se ela tivesse, coincidentemente, sido exposta ao mofo, mas estivesse com dor no corpo, febre, mal-estar, falta de apetite, aí a gente tem que pensar num quadro
caso agudo mesmo, Da que aí sinusite. provavelmente viral, né? A maioria dos casos é viral. E aí, claro, conforme o tempo vai passando, sempre uma infecção viral serve como uma porta de entrada para bactéria, né? Porque ele cria um meio, né, quentinho, úmido, escurinho, gostoso para bactéria. E aí ela vai- pode vir a Aham. proliferar E e a aí questão- gerar o espessamento da secreção, um mal-estar mais exuberante. E aí sim pode ter sido uma evolução para sinusite. Então, na verdade, pode acontecer em cadeia, né? Tem uma rinite crônica, que aí não tá bem tratada, vira Aí um meio de vira cultura uma pro vírus. Aí o sinusite. vírus pega, vira a porta de entrada pra bactéria e daí evolui pra uma sinusite. Não, e aí voltando a falar do meu caso, quando eu conheci a doutora, Hum. a minha dor de cabeça que passou pros dentes e depois passou pro ouvido. É. Aí a gente fez uma tomografia. Aí a senhora conseguiu ver que eu tinha secreção Uhum. na cara inteira, né? No seios da face, justamente. A gente não usa como critério de diagnóstico de uma sinusite aguda a tomografia, né? Ela é mais pro controle ali, pra gente avaliar a evolução mesmo. Porque isso para não deixar dúvidas, né? É muito comum, às vezes, ir pro pronto-socorro, a pessoa fala assim, não, tem que fazer um raio-x Aí, ó, eu já da achava face, tinha tem que fazer uma tomografia. Não, não é obrigatório, o diagnóstico é puramente clínico. E aí, claro, a nasofibrolaringoscopia auxilia muito, porque aí a gente consegue avaliar de forma direta, né, a drenagem ali do catarro dos seios da face. Então, o melhor exame nesse primeiro momento, com certeza, é a naso, né? Fora o exame ali da rinoscopia, da uroscopia, da otoscopia. E como você estava colocando, né? Que o ouvido também foi acometido diante de todo esse cenário nebuloso. tudo aqui, gente, terrível. Isso pode acontecer porque lá no fundo do nariz tem a entrada da tuba auditiva, que é o canal que conecta o nariz com o ouvido. Na criança, ele é mais verticalizado. Então, é mais comum esse sintoma nas crianças do que nos adultos, mas pode acontecer. O ouvido também é mais comum na criança? Sim, ainda mais pós-viral, assim, é muito mais comum nas crianças. Justamente porque o fato desse canalzinho ser muito reto favorece pela gravidade, né? O catarro ir para trás do ouvido. E aí, mais uma vez, virar um meio de cultura e fazer uma infecção de ouvido. E aí, conforme nós vamos crescendo, essa tuba vai ficando mais na diagonal. E isso dificulta justamente pela gravidade, né? Desse catarro ir para trás do ouvido. Mas se tá com um excesso de catarro, com certeza pode acontecer. Estamos todos susceptíveis, né? E aí pode acontecer, não necessariamente vai infectar, mas dá o mal-estar, né, do ouvido tampado, porque realmente ali o catarro ali atrás da membrana do tímpano atrapalha o movimento da onda sonora para chegar no lugar que capta o som, né? Então dá aquele ouvido tampado e aí, como eu disse, pode evoluir para infecção, mas na maioria dos casos tem uma remissão espontânea, melhora espontaneamente, né? E aí sem trazer prejuízo desde que se trate muito bem o nariz. E aí que Vamos falar do nariz? a questão da lavagem nasal, né? A lavagem nasal é muito interessante no sentido de que para o nariz funcionar bem, ele tem que estar hidratado. Então, E não é com água. E não, é com Não, água. Por favor, vamos já falar. Doutora, vamos E não é falar. pra hidratar com água. Sim. A água, ela fisiologicamente não é legal pro nariz, sabe? Uhum. Não ajuda as célulazinhas funcionarem melhor. Beleza, agora Diferente do soro fisiológico, né? Que é o cloreto de sódio Vamos mesmo. pegar Que aqui algumas não temos opções. conflito de interesse, só temos Não conflitos com a temos. Amora. Agora que Mas como é uma marca pra mãezinha, que é pra todo mundo, vamos trazer as marcas. Mas vamos atualizar o pessoal de casa primeiro em que parte a gente tá. Gente, quem me acompanha nas redes sociais sabe que desde 28 dias de vida eu faço a lavagem nasal na Juju. E eu sou uma amante da lavagem nasal. Por quê? E é um negócio que dá confusão em casa, tá? Mãezinha, se você querer fazer, provavelmente os seus pais, sua mãe, as vovós aí vão
vão arrumar confusão, porque não era de costume antigamente fazer, né, doutora? A nossa geração mesmo não fez Não. tanto na infância, né? E aí estamos aí, sofrendo até hoje. Não, e aí, as primeiras vezes que faz, a criança chora muito. A Juju se esperneava e chorava. Mas se tem um negócio que é prazeroso, é quando você faz a lavagem nasal e sai aquele catarrão do outro lado. Você Sim. pensa, isso tava dentro da minha filha. Ainda bem que eu tirei. Sim. Porque é muito prazeroso. Sim. Ver saindo, porque você pensa... Como Ainda mais que o tirava nariz tão antes? piquitito, né? Imagina aquele catarrão Nossa. entope mesmo, né? Gera muito desconforto. Exatamente. Então, falando sobre a lavagem nasal, tem uma idade ideal para começar a se fazer? A idade ideal é desde que nasceu, né? Então, hoje em dia não fazem aquela aspiração no nariz mais. A Não, criança fica não. ali. Hoje em dia, inclusive, é contraindicado passar aquela sondinha, né, de aspiração. Mas pode lançar a mão, às vezes, daquela perinha, né, que puxa um pouquinho. Mas o que é importante entender? O nariz do nenenzinho, ele é muito, muito pequeno, né? Então, é legal fazer a hidratação da mucosa do nariz, porque como o nariz é muito pequeno, qualquer catarrinho que fica ali, mesmo pequenininho, atrapalha a respiração. Até na amamentação. Justamente. E até 6 a 8 semanas de vida, a respiração é exclusivamente nasal. Então, não é que a criança consegue compensar com a boca. Às vezes, a criança ali tá respirando com a boquinha aberta por uma flacidez da musculaturazinha, mas não porque tá o nariz entupido, não é que esteja compensando. Então, justamente relacionado à questão da amamentação, é legal fazer com conta-gotas ou então com a seringuinha 2 ml no máximo, só para poder desobstruir e garantir que amamente tranquilo depois, entendeu? Aham. E pelo menos umas 2 vezes ao dia para garantir também que as células funcionem melhor, né? Porque a função do nariz, né, não é só pegar ali o ar, né? O objetivo também é equilibrar a temperatura, a umidade do ar e fazer, né, uma depuração ali, né? Fazer uma filtragem mesmo para tirar o que é indesejado, né? Então, para garantir que funcione bem, o nariz estar bem hidratado faz total diferença. Então agora vamos aprender como é que faz? Você vai me ensinar Já agora? vamos para aprendizado? Mas, ó, 2, 3 ml nos primeiros meses. Isso. Com a Não tem seringa. necessidade de fazer um volume muito grande. Ou até o conta-gota mesmo, com ele puxa ele inteiro e aí faz como se fosse um jatinho com conta-gota. Uhum. Tem que Ou sair do então outro lado? também sem conflito de interesses, usar o CEP 360, que é o spray, é muito legal, né? Porque ele, como os primeiros momentos é difícil, né? A aceitação da criança. E é natural, o adulto também as primeiras vezes é difícil a aceitação, porque dá aquela sensação de afogamento. Mas que uma vez que você consegue fazer ali o movimento certinho, a respiração, habitua certinho, Aham. não tem dificuldades. Mas aí depois, conforme a criança vai crescendo, a gente consegue ir aumentando o volume, né? A partir dos 6 meses pode fazer ali até 20 ml, né? Devagarzinho, também pode fazer parcelado, né? Pode fazer Mas- mais de uma vez. Você fez, começou a sair. Sim, Você acha que tem mais? Pode continuar fazendo. Pode. E, claro, e é conforme a necessidade. Uhum. Se a criança não tá super secretiva, não tá com aquele catarrão amarelo lá, não é que precisa fazer um volume tão grande. E é Mas o obrigatório volume- sair do outro lado? Não, até porque nesses volumes menores o esperado é que nem saia mesmo, né? Nossa, então fala isso pra mãezinha de casa. Porque o que eu ouvi é, não vou fazer, não dá certo porque não sai do outro lado, então eu tô afogando. Não. A gente sabe que o esperado que passe para outro lado é quando é um volume maior. Então, é quando é uma seringa maior, ali de 20 ou 60 ml, ou então a garrafinha, o squeeze, né? Ou então o lote, a chaleirinha, né? Que eu te Nossa, falei, isso é que muito é legal. muito legal. No volume maior, eu gosto muito da chaleirinha porque você conta só com a pressão dada pela gravidade, entendeu? Então não tem o risco de machucar o ouvido. Que a grande questão da garrafinha, deixa eu alcançar. É quando você aperta muito forte, às vezes faz uma pressão muito forte que E vai pode ouvindo. ir pro ouvido, né? Então, tem que ser com a mão bem levinha mesmo, porque o que os estudos mostram que pra lavagem para que a lavagem seja eficaz, é que seja
um volume ok, né, conforme a aceitação, né, da pessoa, mas numa pressão bem baixinha, até para não desencadear dor, né? Tá, mas E aí, como que voltando. como que realmente é feita essa parte, então? Da- Vamos lá. Porque os pequenininho, a gente Tá. faz com a seringa, certo? Certo. Com a seringa, o conta-gotas ou o spray, né? Aí, conforme cresce, pode fazer o jatozinho contínuo, que atende muito bem. Tem essas apresentações infantis que elas facilitam justamente pelo bico ser um pouco mais anatômico, não incomodar tanto. Mas como que é e ele feito? consegue Porque, assim, apertar. eu não conheço esse. Esse aqui. Eu que sou um amante de lavagem nasal, Vamos abrir. não conheço E ele. esse eu já conhecia. Você já conhecia ele? Já usava. Esse aqui, eu particularmente, que tenho rinite. Mas ela é controlada, conforme eu controlo meu ambiente e tudo mais. Então, vez ou outra, quando tô resfriada, eu tendo a usar só esse aqui. Ai, meu Deus, ó, quebrando porta. Esse é ótimo. Se despedaçar, minha gente, é só colocar É só de novo no encaixar. lugar. E aí, se sujar também, só dá uma limpadinha. Pronto. E aí, conforme você aperta, ele vai sair no sorinho aqui. Ah, ele sai um jato Isso. E aí, constante. justamente por ser Será que uma dá pressão pra mais ver? controlada. Deixa eu ver Aqui, aqui, ó. vocês estão vendo? Essa É. vida aqui blogueira, gente, não é fácil. Cadê minha câmera? Vou usar nessa daqui, gente. Deixa um pouquinho. Traz a câmera da doutora. Da doutora. Ai, meu Deus, agora eu tô na frente. Deixa eu ver aqui. Tá focando? Tá focando. Ai, meu Deus. Olha lá, ó. Gente, vocês viram já? Tá saindo. Aí, Aí, deu pra ver, deu pra ver. Quase usei o produto inteiro. a gente. diferença do adulto pro infantil é justamente a pressão. Agora tem uma opção que você consegue até regular. Se quer uma pressão mais leve, uma pressão mais. Aí é mais potendo do mais ouvido. forte. Do ouvido, ó. Do nariz. nariz. E aí, enquanto você fica apertando, vai puxando. E aí, também sempre com a boca aberta. Porque mesmo esse aqui, claro, é um volume bem menor. Mas a tendência é ir um pouquinho pra garganta. Às vezes, correr pela própria narina. E aí, é importante ter esse controle. Porque mesmo ele, às vezes, dá a sensação de que tá afogando também. Mas ele é muito, muito legal. Mas e esse já não sai atende do bem outro lado. pros pequenos. Hã? Esse não sai do outro lado. Não, muito difícil. Muito, muito difícil. Esse aqui é o infantil. Eu tô vendo que ele é azul. Eu já vi que tem um que é XT verde. Sim. Qual que é a diferença? O XT, a lavagem nasal com o cloreto de sódio é o que a gente sabe que é fundamental para garantir que as células funcionem lá dentro do nariz de forma fisiológica, né? E que tenha uma secreção normal. Outras medicações que a gente pode colocar na lavagem, ainda a gente não tem tantas informações assim bem consolidadas, mas pela prática clínica a gente já tem visto que vale muito a pena. E o xilitol é um deles. Ele é um adoçante natural, né, que se usa, né, para adoçar alimentos normalmente. Mas a gente sabe que o xilitol, ele diminui a adesão das bactérias à mucosa, evitando que se forme aqueles biofilmes, assim, que é quando a bactéria fica ali alojada, mesmo que sem atividade da doença, sabe? Então, ele é muito legal, principalmente para os pequenos, principalmente na questão das otites, né? Para evitar essa evolução para otite Mas ele média bacteriana. pode usar aguda. constante, ele igual o soro, igual. Eu faço lavagem nasal na Júlia todos os dias. Independente dela estar doente ou não, eu faço desde de 28 dias de vida, todos os dias. Por quê? Porque quando ela estiver doente e eu realmente precisar, a criança já fica enjoadinha ali quando tá doente. E aí, se trazer algo novo, que não é de rotina, eu sinto que, eu acho pelo menos, que ia ser mais difícil. Justo. Em relação ao hábito diário, é muito legal, porque é inegável, é o que facilita a aceitação, né? Você deixa pra usar só quando a criança tá doente, a aceitação é muito dificultosa. Agora, em relação ao XT, a gente não indica o uso contínuo. Seria para usos pontuais mesmo, entendi. sabe? Mas, de preferência, para o uso diário, o cloreto soro. de sódio normal mesmo, puro.
né? Mas o xilitol, ele é muito bem-vindo, né? Nas agudizações, às vezes em ocasiões pontuais, que dá uma exacerbada na rinite, mas não indicado de uso habitual, não. Uma coisa que as pessoas assim, não falam muito, e eu acho muito interessante, porque eu também tive, que é a questão da adenoide. Ah, sim. Ela vai ficar muito pior em questão da rinite, né? Vai deixar tudo muito pior, né? Justo. E assim, uma coisa que eu vejo muita dificuldade, que aí, enfim, minha prima teve, a minha outra prima, e aí era muito difícil a pessoa conseguir falar assim, eu acho que é adenoide, e ir procurar um médico, né? E aí, como é que a pessoa pode saber, por exemplo? Suspeitar, isso. Em relação à questão da adenoide, a principal apresentação se dá pela respiração bucal, né? Que é quando a criança fica ali respirando com a boca aberta, né? Ao longo do dia mesmo, ou no período noturno associado aos roncos. Isso. E, claro, pode ter relação com a rinite, né? O fato de ter adenoide não quer dizer, temos que operar amanhã, porque a adenoide está aumentada. Muitas vezes, só da gente controlar a inflamação da mucosa do nariz, a adenoide pode regredir, porque a adenoide é um aumento de um tecido linfóide que fica lá atrás do nariz, que todos nós temos, né? Quando nascemos e tudo mais. E aí, por volta ali dos 2 anos tem um pico de crescimento e depois ali por volta de uns 7 anos tem um novo pico de crescimento. Isso é esperado, mas a partir do momento que isso gera repercussão clínica, né? De ronco, a respiração bucal, a gente tem que pensar em tratar. Pode ser com tratamento clínico. Se só com tratamento clínico não tem uma resolução, por vezes temos que considerar um tratamento mais invasivo, que seria a cirurgia mesmo, né? Lembrando que a adenoide, ela tem a função de proteção, né? Então, a gente só indica a cirurgia quando realmente está trazendo algum prejuízo, né? Vou tirar a adenoide, vou ter mais doença por causa disso. A gente sabe se ela tá ali gerando mais prejuízo que benefício, isso não vai gerar nenhum problema pós, né? Mesma coisa a amígdala, né? Se ela começa a dar mais trabalho do que benefício, melhor tá fora. Mas aí o sistema já consegue compensar, né? Através das outras válvulas ali de batalha contra os vírus e bactérias, né? É interessante porque, na maioria das vezes, as pessoas sempre pensam, já tem adenoide, então vamos operar. No meu caso, eu tive que operar porque, além da adenoide, tinha rinite, tinha asma e eu não respirava nada. Sim, ainda mais. A gente sabe que as pessoas com asma, 90% dos pacientes vão ter rinite. Então, além de tratar com o pneumologista pediatra, vai ter que fazer um acompanhamento com o otorrino também. Perfeito. E considerando, né, na possibilidade de ser alérgico, com alergista, imunologista também. Então, tudo é um tratamento multidisciplinar, né? Olha, a Júlia consegue ter que passar por todos os especialistas. A gente tá no alergista, PLV, dermatite, as rinites. Aí a gente tá no otorrino com ela também por conta da parte respiratória. E aí nós estamos na gastro também pela parte intestinal. A Juju consegue estar dentro de tudo. Mas é bom que eu vou conhecendo pessoas e fazendo network. Mas olha só, vamos contar um caso que aconteceu. Vamos falar um pouquinho do ouvido agora? Vamos. Eu sou uma pessoa, desde criança eu sofro muito com dor de ouvido. Eu tenho otite de repetição. Com 12 anos de idade, eu sentia muito... Igual eu falei, eu fico segurando a dor, segurando. E aí eu fui segurando a dor de ouvido. Chegou num ponto que pulgava, saía pus de dentro do meu ouvido. Aí que perceberam. Sabe, você sentindo alguma coisa? Meu ouvido tá incomodando um pouco. Minha avó me levou no médico. O médico falou, se essa menina não vem, ela ia ficar surda nesse ouvido. Aí é o direito. Tanto que assim, vira e mexe, eu sinto alguma coisa no meu ouvido direito. Não sei se tem alguma relação. Primeiro eu respondi, se tem alguma relação de ser como deu uma vez, costuma dar direto? Não necessariamente. O mais comum é que sejam eventos isolados, uma vez tratado, resolvido. Agora,
Se tem uma alteração da ventilação lá dentro do ouvido, associado por vezes à adenoide, né? Porque a adenoide vai lá e tampa a abertura do canalzinho que eu te falei, que fica lá no fundo do nariz. Não sei se eu olhei esse negócio da adenoide meu agora, eu tô curiosa. Às vezes fica facilita acumular o catarro lá atrás do ouvido, que aí facilita as otites, né? De repetição. Ontem eu tava tampado. Agora, eu fiquei falando que eu tava surda, mas agora que eu entendi, eu tava com o ouvido tampado ontem. Sim. Justamente, que é o esperado, né? Mas claro, né? Se sentiu tampado, é aquela sensação de ruim mesmo, né? Sim. E aí tenho otite de repetição, então direto, tanto que eu já sei, meu ouvido. E aí, a Júlia é uma criança muito inteligente. Olha um caso que aconteceu esses dias. Levei novamente na doutora. A Juju acordou, chegou da escola, na verdade, numa segunda-feira, falando, mamãe, meu ouvido tá doendo. E eu ensino a Júlia a falar realmente o que dói e não ficar mentindo. Pra mim, quando ela falar alguma coisa, eu acreditar nela. Mamãe, meu ouvido tá doendo. Aí eu brinquei um pouquinho, fiz uma massagem, alguma coisa assim. Passou 10 minutos. Mamãe, meu ouvido tá doendo. Aí eu peguei uma vitamina, dei pra ela pensar que era um remédio, né? Passou meia hora, mamãe, meu ouvido está doendo. Aí eu falei, bom, agora então deve estar doendo mesmo. Ela tá repetindo muito. Aí eu dei uma dipirona. Dormiu. No outro dia ela acordou cedo. Mamãe, meu ouvido está doendo. Aí eu falei, tá bom, filha. Aí eu mandei mensagem pra doutora. Ela falou, bom dia, tá atendendo. Mandei pra secretária e agendei. E ela foi pra escola. No decorrer do dia, eu mandei mensagem pra diretora. Eu falei, arruma a Júlia que eu vou buscar ela mais cedo hoje. Aí a diretora, eu perguntei, a Júlia reclamou de dor de ouvido? Aí ela, não. Eu cheguei a cogitar cancelar. Não, Ifa, não reclamou nada. Só que o instinto de mãe é um negócio legal. Falei, não, eu vou levar. Quando eu cheguei lá na doutora Ana Tereza, então, a Juju disse que tá com o ouvido doendo. Aí a Júlia virou e falou qual que era o ouvido ainda, né? Foi. Ela muito esperta. explicou. Porque é o que eu falo sempre. A gente tem que valorizar a queixa das crianças, porque muitas vezes o pessoal não tem a sua sensibilidade. Ele fala assim, não, é coisa à toa, né? E às vezes a criança não sabe descrever exatamente o que ela tá sentindo. Porque às vezes pode ser a dor de fato, às vezes pode ser a sensação do tampado, só que ela não sabe descrever que é tampada e fala que é dor. Então, a gente tem que valorizar e aí entra o exame físico, né, pra poder definir se realmente tem infecção ou não, ou, né, que a Isabela vai nos contar agora. Gente do céu. Aí a doutora olhou o outro ouvido, não, tá tudo bem. Aí quando olhou o que ela falou que tava dando, ela, Isabela, tem alguma coisa lá dentro. Eu falei, não brinca. Um objeto não identificado. Falei, não acredito. Aí tem. Aí eu descobri que eu já sou amante da lavagem nasal. Eu descobri que faz lavagem no ouvido. Conta pra nós, doutora, o que aconteceu aquele dia? Foi. Bom, nós identificamos que tinha uma coisa lá, não dava pra saber muito bem o que era, só dava pra saber que era vermelho. Eu falei assim, olha, isso pode ser uma ponta de lápis, pode ser uma massinha. Só que olhar aqui, como o espaço é muito restrito, não dava pra identificar. E como a Juju é muito pequenininha, né, eu sempre tento fazer a lavagem porque é um pouco menos traumático do que com pinça e tudo mais, que às vezes pode dar um pouco mais de sensibilidade. Então, falei, Isabela, vamos lavar esse ouvido. Ela, o quê? Vamos lavar esse ouvido. Diferente do nariz, esse não precisa ser necessariamente com soro fisiológico, né? Por vezes você vê as pessoas realmente fazerem com soro, mas esse pode fazer com água, tranquilo, desde que seja morninha a temperatura ali ambiente para não dar tontura, né? E aí, faz normalmente, tranquilo. O pessoal fala assim, nossa, vai fazer a lavagem, vai atravessar para outro lado? Não, minha gente, tem o tímpano que segura, tem todo o resto de coisas aqui entre um lado e o outro. Então, não é uma coisa que passa de um lado para o outro. Então, a água vai lá e volta para tentar trazer.
como era um objeto de origem desconhecida, né? Duvidosa. Realmente, mesmo com a lavagem, tava difícil de sair. Ele movimentou, ficou ali presa, por fim eu entrei com a pinça pra tirar e a gente viu que era Mas antes de sair, saiu muita... saiu cera. A cera saiu Isso toda. é muito legal. Gente, eu achei aquilo muito legal. Ai, eu tenho vontade de fazer. Sim. Eu achei muito legal. Muito legal. Porque a gente limpa, né? Mas saiu um pedaço. Eu achei aquilo muito legal. Ai, a cabeça da mãe, né? Nossa, agora ela vai estar ouvindo demais. Agora ficou boa. Vamos fazer Mas do outro esse lado. tipo de lavagem não pode ser feito em casa, né? Não, a gente não recomenda. Antigamente era até feito em farmácia e tudo mais, mas isso mudou justamente porque o pessoal lavava e depois não via como que tava. E aí, às Pode vezes, ainda tinha ficar cera, água. ainda tinha água, que aí favorecia fazer uma infecção. Ou então machucava, porque pode acontecer, é um procedimento. Então, pode ter um traumazinho local da pele, né? E a pele do ouvido é super sensível. Assim como perfurar a membrana do tímpano, né? Nossa. Então, é importante depois que faça o procedimento olhar. E aí, por isso que é recomendado que seja feito por médicos. Dentro Não precisa ser necessariamente otorrino, pode ser o médico, Entendi. que tem um otoscópio pra Que olha. olhar depois. Aham. Puxamos a da Juju só pra finalizar a história. Vamos lá. Veio um EVA. Um EVA. Eu pensei, o que é isso? Depois que saiu, ela já começou, melhorou. Não tá mais doendo. Aí ela chegou contando pra todo mundo que ela tinha colocado um negócio no ouvido. Aí eu fui ver na escola. Foi a semana do livro. E aí lá eles estavam fazendo o cabelo da Emília. E aí eles fizeram o cabelo de EVA. Pegou alguma coisa e ela enfiou. Eu não sei como ela enfiou. Como que as crianças conseguem enfiar um trem lá dentro? Nem médico explica, né? Ninguém explica. Na verdade, não tem muita dificuldade, né? Mas por Mas quê? como que põe lá Ninguém dentro? Não, mas como que põe lá dentro? Porque assim, eu olhei, eu não vi, só viu com o seu aparelhinho. Sim, Como que muito enfia no lá fundo. dentro? Porque sim. tava muito no fundo, então. Não, então, tava bem profundo já, né? Tanto que foi movimentando, aí ele foi saindo. Mas, igual criança enfia coisa no nariz, né? Não sei, Mas o fica nariz curioso por ser um negócio pequenininho. Vamos ver o que vai dar, né? Mas é o tipo de coisa que nada explica, né? Então, depois a gente tava até pensando esses dias, falando assim, nossa, às vezes a gente fica também estimulando colocar o cotonete, alguma coisa, e aí a criança fala assim, não, tudo bem. Então, até mais um motivo de não se usar cotonete, minha gente. Então, não é bom usar não fala de cotonete. cotonete. Vamos Fala lá. de cotonete. O cotonete, a gente indica usar só na parte mais externa aqui do ouvido mesmo. Não introduzir lá dentro, porque é natural que a gente produza a cera como um mecanismo de proteção mesmo, né? O objetivo, a cera tem uma razão de ser, né? Ela tá ali para evitar bactéria, entrar bichinho e tudo mais, só que o movimento natural dela é de sair pra fora. Se a gente vai lá com o cotonete, quando ela tá lá na parte e introduz ele acaba empurrando pra dentro e pode fazer um acúmulo, né? Isso para as pessoas que produzem um pouco mais. Fora a chance de machucar a pele do ouvido, que, Dá como uma eu disse, é infecção. super sensível, é muito fina e delicada. E também a perfuração do tímpano mais uma vez, né? E eu sou obcecada, hein? Mas isso é porque a rinite não tá bem tratada. Isso. Uma coisa que faz o nariz coçar, o ouvido coçar muito, além do nariz, Aham. é a rinite. Ah, bom saber disso, não sabia? Às vezes só de controlar a rinite, você tem uma melhora dessa coceirinha Nossa, do ouvido. E eu fico sempre pensando, deve estar sujo porque tá coçando? É. Aí você vai lá e vai. Sim, Tá vendo? sim. Aprendemos que não pode Que não hoje. pode. Gente, nós estamos quase acabando. Então, pra finalizar os últimos 15 minutinhos, vamos falar sobre a questão viral. O que a mãezinha pode fazer? Eu trabalho, minha filha vai pra escola, então é um vírus atrás do outro. Esses dias eu brinquei, chamei a diretora e falei assim, manda essas crianças na sala da minha filha tudo pra minha casa. Eu vou tratar tudo, eu vou deixar tudo tinindo, e aí eu volto pra casa das mães. Porque vai o que a gente pode fazer? Fazer o zoológico dos vírus. Essa época do ano, especificamente, tem muitos vírus circulando. Sempre temos, né? Com o advento aí do Covid,
Mudou um pouquinho a sazonalidade, mas ainda assim é muito evidente nessa época do ano. E a grande questão é que infecta com o vírus, aí vem o outro, porque são muitos subtipos da influenza, do coronavírus, né? Para a influenza. Então, tem muitos vírus circulando mesmo. A melhor estratégia para evitar que isso aconteça, né, de uma recontaminação, né, toda hora ali, recorrente, é o que a gente gostaria que ficasse aqui como aprendizado final, é a lavagem nasal de forma preventiva, né? Então, para que o nariz desempenhe bem sua função ali de proteção mesmo, né? De tirar ali as partículas indesejadas, os vírus indesejados, fazer o movimento adequado para que, mesmo que tenha contato com o vírus, não desencadeie todos os sintomas, né? Então, a lavagem nasal agrega de forma muito positiva. E, claro, né, permitir que a criança seja uma criança, brinque, tenha contato com a natureza, né? Ficar restringindo a criança das atividades, isolar ela, torna ela muito mais susceptível, né? Por fim, então não vale a pena. Além disso, tá com a imunização adequada, então todo mundo aí de olho nas suas carteiras aí de vacinação, porque isso faz muita diferença. A gente sabe que no SUS tem a vacina da gripe, né, até os 6 anos disponível. E para as crianças maiores, se for viável para as famílias fazer particular, muda pouco, né, a vacina do particular para a do SUS. Então, eu mesmo faço sempre a do SUS, né? E fico feliz, assim, de ter essa opção disponível, então não tem desculpa. E a outra coisa é alimentar bem, estimular que alimente bem, hidratar bastante, né, beber bastante água, estimular beber água. E acho que é isso mesmo. E só ter essa atenção da lavagem nasal, porque agrega muito mesmo, né? E é uma coisa que não apesar da gente estar vendo isso ser mais consolidado hoje em dia, né? O pessoal disseminando mais essa informação, é uma coisa que é milenar, assim, na cultura da medicina oriental, eles já aplicavam isso há muito tempo, né? A chaleirinha, né, que eu falei, que é um dispositivo para fazer a lavagem nasal, tem de plástico, tem de cerâmica. Ela é usada há muitos anos, né? O pessoal da Ayurveda gosta muito, né? Para usar todos os dias pela manhã. Então, é muito bem-vindo. E a gente sabe que realmente vale a pena, né? Bem documentado, bem elucidado cientificamente. Tem pessoas que ainda desacreditam, mas não tem dúvidas mais quanto a isso, né? Cientificamente está bem esclarecido. Então, vovós, viu? Tá tudo bem, não vai afogar. Hoje a medicina aprova, tá tudo certo. É só uma questão de costume mesmo. Porque as primeiras vezes, se a gente for fazendo a gente mesmo, é ruim. Mas hoje, se eu for fazendo em mim, tá tudo bem. Hoje eu já sei que tem que virar a cabeça um pouquinho pro lado, né, doutor? Vira a cabeça um pouquinho pro lado, abre a boca. A gente não falou exatamente de Vamos como falar fazer. Como fazer. Então, das crianças menores, às vezes precisa fazer uma contençãozinha pra garantir que fique ali com a cabeça mais retinha, se for pra fazer o volume maior, né? E aí, conforme a criança vai ficando mais independente, né? A Juju mesmo tem 2 anos e faz voa solo, né? Arrasa. A dica é, então, quando for fazer, fica com o corpo mais pra frente, né? Ou na hora do banho, ou então próximo à pia, porque faz um pouco de bagunça mesmo. E aí, com a cabeça um pouquinho pra frente, né? Uns 15 graus, a gente lateraliza a cabeça no sentido oposto da narina. E aí, uns 30 graus. E aperta bem devagarzinho, maneirinho, na tranquilidade. Nada muito forte. A gente sabe que, às vezes, quando a criança é muito agitada, a tendência é apertar mais forte. Mas é importante tentar ter esse controle. Se achar que tá muito difícil não fazer a pressão muito forte, busca outro dispositivo. A outra informação que também eu acho que é muito importante ficar bem consolidada é que não é que existe um dispositivo que seja melhor do que o outro. O importante é que seja feito, entendeu?
o que a pessoa tiver mais facilidade e tudo mais, desde que não deixe de fazer, né? E mais uma vez, como a gente colocou, né? De fazer o hábito disso. Então, só para reforçar, o corpo mais para frente, a cabeça lateralizada, apertou ali devagarzinho, tranquilo, com a boca aberta. Ou então pode falar um A longo, A, ou então K, 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 porque o organismo é inteligente, ele consegue se desafogar, gente. Ele consegue proteger a via aérea. E aí a gente só dá essa mãozinha para evitar o desconforto na hora do procedimento mesmo. Mas depois... E aí depois... Com soro, fala, doutora. Pode usar água? Não. E sempre com soro fisiológico. A nossa dica é o cloreto de sódio, né? O 0,9% é o mais utilizado, né, por nós. Tem aquela solução hipertônica também, que é o que vocês veem nas farmácias de 2 a 3%. Que ele é legal, mas ele para o uso habitual é mais difícil, porque por ser uma solução hipertônica, ela gera uma ardência local, então às vezes é um pouco mais difícil de tolerar. Mas para descongestão ali, ele é maravilhoso. Ótimo. E a outra dica que eu gostaria de dar, né, que eu até falei para a Isa na consulta, a opção, né, é fazer o soro caseiro, né? A gente sabe que o soro caseiro, ele tem sido até mais estudado porque ele deixa a solução um pouco mais alcalina, né? O soro fisiológico 0,9%, ele é um pouquinho ácido, né? Que pode dar um pouquinho de desconforto. E aí, ele estando um pouco mais alcalino, fica mais tolerável. E a gente sabe que ajuda ainda mais na questão ali do funcionamento das células, né? No movimento lá mucociliar. E como que faz esse soro caseiro? Vamos fazer em 240 ml de água filtrada ou fervida, ou água mineral em temperatura, lembrando, né? Sempre ambiente, ou então um pouquinho morno, para não gerar desconforto do ouvido. O gelado fica muito difícil para a criança tolerar. E para o adulto também. E aí, com uma colherzinha de café, rasinha, a colher de café, aquela menorzinha de todas, né? Vai dar mais ou menos um grama e pouquinho. Vai colocar na água e de sal e outra de bicarbonato. Que é o bicarbonato que faz a solução ficar um pouquinho mais alcalina mesmo. E aí mistura bem, né? Já consegue ficar bem homogêneo. E após o uso tem que guardar na geladeira mesmo, tá? Se não for usar toda a solução, certo? Mas é muito legal porque às vezes também diminui o custo e torna mais tolerável, sabe? Eu vou e ainda fazer. Estimula o movimento ali mucociliar mais interessante, sabe? Então, fisiologicamente ele é ainda mais legal. Então, eu nunca tentei fazer esse, não. É porque eu sei que você gosta de comprar soro. Nossa, eu chego lá na farmácia, já desce 40, eu já compro a caixa fechada. Sim. Eu já compro a caixa fechada, e aí tem umas marcas que vem um conta-gota. Ai, mas me dá um... Porque até se a gente pegar um negocinho de 240 ml e encher o conta-gota, demora demais. Aí eu vou lá e passo a faca lá e corta. Mas agora eu vou tentar fazer esse em casa também. E é isso. Pra finalizar, então, na verdade, eu vi um negócio no Instagram essa semana muito legal. Eu não sei se eu vou lembrar o certo. É assim, ó, a criança tá com coriza, lavagem nasal. Criança tá com coriza e tosse, lavagem nasal. Criança tá com coriza, tosse, febre. Pronto, socorro. Aí tinha um outro lá também, coriza, tosse, febre, falta de ar. E aí que é o pronto-socorro mesmo. Então, mais ou menos... porque pensando... mais esse esqueminha aí é bem interessante, de fato. Mas... Só pra gente ajudar a mãezinha a falar assim, eu preciso ir no pronto-socorro, ou tá tudo bem por enquanto? Mas pronto-socorro, ainda com febre, se é uma febre mais baixa, até 2, 3 dias... sem uma prostração evidente, sem uma alteração, né, do apetite muito evidente ou da urina, né, da quantidade do xixi,
às vezes a gente consegue manter o tratamento em casa e aí conforme a evolução é esperado que tenha uma melhora, né, dentro de uns 5 dias. Agora, se tem a febre associada a esses outros sinais de alarme, né, é o esperado quando a pessoa fica doente, né, diminuir um pouquinho o apetite. Mas se fica aquela coisa, não tá aceitando nem o mamazinho, nem a água, nem o suquinho, nada. Aí isso, sim, chama atenção, melhor não esperar. E principalmente a questão do desconforto respiratório, que aí a gente avalia o número ali de incursões respiratórias, né? A velocidade que tá respirando mesmo. Assim como pela retração, tanto dessa região aqui, que é a fúrcula, quanto intercostal, né? Que aí você vê que a pele vai entrando na costela. Isso já chama mais atenção e realmente é necessário uma avaliação mais rápido, né? Porque às vezes se tiver uma febrezinha mais baixa, com a tossezinha e a coriza, pode ser que tenha uma resolução espontânea, que aí com a lavagem nasal realmente resolve. O legal da lavagem nasal é justamente isso, diminuir a necessidade de usar outras medicações, porque ela já consegue, né, diminuir o catarro, fazer a limpeza ali e ter uma evolução mais rápida dos sintomas, né, acabar logo com isso. Então é isso, mãezinhas, é realmente essa época do ano, a gente vê até algumas postagens brincando aí, que antigamente no frio, cobertor, chocolate, filminho. Agora você já pega um espaçador. Infelizmente, virou ali o tempo. A gente já pega um espaçador, o sorinho para fazer a lavagem nasal. E faz parte do processo, faz parte das criancinhas. Eu até brinquei que as criancinhas eu queria pegar para cuidar, mas se a mãe quiser eu cuido mesmo. Eu amo criança, mas criança é criança e tá tudo bem. Vai passando, a gente pegando as indicações corretas, vai passar, tá tudo certo. Essa semana, dia 7, foi o Dia Mundial contra a Asma. Eu, a Giovana, a Juju, tem um diagnóstico fechado contra a asma, então quero pedir muito para conversar com os vizinhos, fogo. Semana eu tive um problema com fogo, o vizinho lá. Não botar fogo, a gente precisa limpar a casa realmente um pouco mais, menos poeira, ácaro. Ter um cuidado maior com o ambiente das nossas crianças e o nosso ambiente também. E quero agradecer a doutora Ana por ter cedido seu momento pra gente, essa horinha que a gente passou juntas, toda informação. Muito obrigada, Deus abençoe sua vida. Amém. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz mesmo. Espero ter, de fato, agregado alguma coisa, qualquer coisa que possa aí, ser positiva para quem receber, quem assistir, vai ser de grande valia para minha vida mesmo, né? É bênção de Deus poder compartilhar. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe vocês também. Amém. Obrigada, Giovana, por ter Eu que vindo mais uma agradeço, vez. pode me convidar sempre. Nasceu pra isso, Giovana. E é isso, nos acompanhe nas redes sociais. Toda semana a gente tem um conteúdo novo pra vocês. Se inscrevam, ative as notificações, comenta aqui embaixo quem você gostaria que a gente trouxesse nos próximos episódios. E mamães, domingo é Dia das Mães. É verdade. Acho que da mesa aqui tem mãezinha. Não, eu sou madrinha. Então da rodada aqui sou eu que sou a mamãe da rodada. Sim, parabéns. Obrigada. E pra você de casa, mamãe, nós da Amora Pele desejamos um feliz Dia das Mães. Que você tenha um dia extraordinário, um dia de muita felicidade, de muito cheirinho, muito beijo. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Tchau. Até a próxima.